Olá, meus amigos. Eu sou o Zé Martins Filho, médico pediatra, sou professor titular de pediatria da Unicamp e sou membro da Academia Brasileira de Pediatria e seu ex-presidente. Eu queria falar um pouquinho sobre o Covid-19 e crianças, né? Na verdade, é interessantíssimo que a gente se dê conta de que, apesar das crianças parece que não têm tanta tendência a ficarem doentes pelo Covid, é preciso alertar vocês sobre as situações em que elas se agravam. Muitas crianças podem ser transmissoras ou podem ser portadoras assintomáticas, mas quando há suspeita de que uma criança entrou em contato com pessoas com Covid, quando alguém na família, eu vi crianças em que pai e mãe com o coronavírus e a criança também positiva ao PCR e que quase sem sintomas, é preciso entender o que pode acontecer. Vocês podem ver essa minha fala numa entrevista que eu fiz com o Dr. Arthur Delgado, que é o intensivista de pediatria do Instituto da Criança da USP, uma pessoa maravilhosa e que nós conversamos muito sobre a chamada síndrome multissistêmica inflamatória em pediatria, ou alguns chamam de síndrome de Kawasaki-like, que é uma doença muito grave e que evolui às vezes para óbito e que pode aparecer em crianças 15 a 20 dias, até um mês depois de que houve a fase aguda da infecção, em que a criança teve contágio, em que ela teve um resfriadinho, uma tossinha, que é a síndrome gripal, que pode ser o Covid, que às vezes evolui para problemas cardíacos graves, problemas neurológicos, manchas pelo corpo, inchaço de mãos e pés e que tem que ser internadas com grande urgência e tratadas rigorosamente. O Instituto da Criança da USP teve agora, nos últimos meses, 22 casos graves e algumas crianças faleceram. Por isso que a gente sempre fala que a gente não pode brincar com a questão da contaminação na família e nas crianças. Famílias onde existe o Covid, atenção com as crianças. Qualquer dúvida com febre, com manchas pelo corpo, procure o seu pediatra para prevenir e ver se a criança precisa de um tratamento mais específico. Grande abraço, professor José Martins Filho, e não deixem de ver a minha gravação com o professor professor Arthur Delgado, da Universidade de São Paulo. Um grande abraço, Zé Martins Filho. No início da pandemia, os casos graves de coronavírus entre crianças e adolescentes eram pouco frequentes. Mas agora, o aumento desses casos tem preocupado os médicos. Com um aninho, Giovana não se lembra dos momentos de angústia que a família passou quando, aos 3 meses, ela precisou ser entubada com coronavírus. Ela teve um dos casos mais raros, né, de Covid. Nós ficamos 15 dias com ela no CTI, por conta até ela teve anemia, a parte cardíaca dela tinha que melhorar, ela reaprender a respirar, mamar, tudo sozinha. A prevenção não tem idade. Diferente do que se imaginava no início da pandemia, crianças e adolescentes podem ter complicações causadas pela Covid-19. E os casos mais graves nem sempre estão relacionados a quadros respiratórios. A criança ela faz um quadro grave chamado de síndrome inflamatória multissistêmica, é o acometimento renal, o acometimento neurológico e o acometimento cardíaco. No Rio, quase 10 mil pacientes de 0 a 19 anos foram internados desde março do ano passado. 263 não resistiram. E no Brasil, a estimativa é que as infecções nessa faixa etária representem de 1,5% a 2% dos casos de toda a população. Bruno, de 13 anos, ficou 33 dias em coma por causa da doença. Quando eu fui ver, minha mãe estava chorando, comecei a chorar também. Quando eu fui ver, várias fias aqui no meu peito. Estava em coma, ficou com uma sequelazinha de convulsão emocional, mas hoje ele está bem. Mas você, jovem, que está por aí, não está se prevenindo, não está usando máscara, não está usando álcool gel, procurem usar, porque o vírus do coronavírus não é brincadeira. 2 mortes de crianças com Covid-19 na região de Sorocaba acendem um sinal de alerta sobre a transmissão da doença entre os pequenos. Em Sorocaba, uma bebê de apenas 1 mês morreu na última quarta-feira num hospital particular. Já em Alumínio, um menino de 3 aninhos foi enterrado na quarta, depois de ter complicações causadas pela doença. Segundo a família, ele estava à espera de uma UTI na região.
Depois de quase um ano de pandemia e em meio a recordes diários de mortes por Covid-19 no país, em Sorocaba, uma preocupação a mais com a doença aparece. A Covid-19 começou a provocar mortes de crianças na região. Na última quarta-feira, uma menina de 1 mês morreu em um hospital particular de Sorocaba. No mesmo dia, um menino de 3 anos foi enterrado em alumínio, onde não há leitos de UTI, o que ele precisava, mas não conseguiu ser transferido a tempo para outra cidade. Um perfil de vítimas diferente, mas esperado com a mudança do vírus. Ano passado, na primeira fase da pandemia, como Wuhan, não haviam crianças contaminadas. Por quê? Primeiro, a exposição. A escola foi a primeira a ser fechada. Em março, aqui no Brasil, as escolas já estavam fechadas praticamente. As crianças não iam à escola. E nós sabemos que as doenças comuns da infância são transmitidas no ambiente escolar. Essa é uma explicação social. Agora tem uma científica, uma técnica. As crianças, elas têm menor quantidade de receptores na mucosa nasal para o vírus, porque elas não têm processo inflamatório instalados ainda. Isso é uma coisa conforme a gente vai envelhecendo. Por isso o vírus com uma menor carga viral não acometia as crianças. Tá, agora o segundo momento, hoje, numa segunda fase da pandemia, é uma nova pandemia. O vírus mudou, nós temos o P1 que veio de Manaus, África, Inglaterra, não importa a origem, importa que é um novo vírus, é uma mutação muito importante dele. Ele tem uma carga viral muito maior, que não precisa desses receptores, ele invade as células com maior facilidade, ele tem uma maior virulência. O que é isso? Antes, o primeiro vírus transmitia para cada 5 pessoas aglomeradas. Hoje, no ambiente aglomerado, se transmite para 15, 3 vezes mais. Então, ele tem uma alta virulência, a transmissibilidade é muito rápida. Então, a criança tem um contato muito mais íntimo de criança com criança, facilmente é transmissível. A mãe do pequeno Bernardo está inconformada. O menino testou positivo para o coronavírus 6 dias antes de apresentar os sintomas. Bernardo foi levado a um pronto atendimento de alumínio quando a febre e a falta de ar apareceram. Sintomas que evoluíram rápido. Aqui em casa, os profissionais que vinham atendê-lo vinham de máscara. Nós temos aventais descartáveis na porta. Tem plaquinha nas 2 portas que é para tirarem os sapatos. Colocamos saboneteiras com álcool em gel em praticamente todos os cômodos. Bernardo Rivera morreu na última terça-feira. No dia seguinte, a outra criança vítima da Covid-19 morreu neste hospital de Sorocaba, que preferiu não se manifestar sobre o óbito. Diante da primeira morte infantil na cidade, o prefeito de Sorocaba pediu uma avaliação dos índices de casos positivos entre crianças. Eu escutei o governador falar de as escolas públicas estaduais ficariam fechadas. As particulares ficariam a critério de cada proprietário da escola, vamos dizer assim. Eu acho que aí está vendo meio incoerente o discurso. Por quê? A doença transmite de uma forma igual na sociedade, de uma forma igual. Não importa se é público, privado, municipal, se tem protocolo ou não, independente dos protocolos, é muito difícil você conter a criança. E nós precisamos pensar o seguinte: a criança, ela representa uma população muito grande no nosso país e ela tem contato com todos os setores da sociedade, todas as faixas etárias. Então a criança tem os primos, tem os pais, tem os tios, tem os avós. Ou seja, elas vão se tornar um vetor muito grande. Infelizmente, eu acho que talvez o momento ideal não seja de abrir ainda as escolas. A história, o ano passado, mostrou que a criança em casa ela não ficou doente. Ou seja, a história errou? Será que não é melhor nós usarmos a experiência da história, do passado, do ano anterior, e continuar mantendo o mesmo sistema, apesar da dificuldade social?